Hoje, na Turquia, estão em andamento diversos projetos de energia hidrelétrica de grande porte. Abordaremos 2 deles nesta ocasião. Iniciaremos com uma represa hidrelétrica que está sendo construída no rio Kuroki, localizado na província de Artvin, no Mar Negro. Além disso, mostraremos como os turcos estão realizando a construção da maior ponte suspensa do mundo. A construção da extensa usina hidrelétrica está quase concluída. Infelizmente, ao término da obra, a cidade de Yusufeli, situada a cerca de 8 quilômetros da represa em construção, precisará ser submersa. É válido mencionar que, desde tempos antigos, as pessoas têm construído estruturas destinadas a interromper o fluxo de água, que é posteriormente aproveitado na agricultura. No entanto, as represas construídas anteriormente se distinguem das modernas por serem de porte mais modesto. As estruturas atuais são verdadeiramente impressionantes em termos de engenharia e tecnologia. Elas incluem imponentes paredes de concreto equipadas com comportas e portões, erguidos sobre rios. Ao mesmo tempo, quanto mais elevada a represa, maior sua capacidade de armazenamento. No que diz respeito à represa L, sua altura atingirá 270 metros, tornando-se a mais alta da Turquia e a 7ª entre as represas mais altas do mundo. Esse projeto adota o estilo de arco de concreto. A construção da represa teve início em 21 de dezembro de 2012. A represa representará a 2ª maior estrutura no plano de desenvolvimento do rio Kuroki, o qual prevê a construção de 13 represas, sendo que 2 já estão em funcionamento e outras 2 em processo de construção. O principal objetivo da construção da represa é a geração de energia hidrelétrica, contribuindo com o funcionamento de uma usina de 540 megawatts. A represa está envolta em controvérsia devido às previsões de impacto em termos de biodiversidade no reservatório, bem como devido à necessidade de realocar os moradores locais. Ao abordar o contexto de uma usina hidrelétrica, sua capacidade de produção será de 1,9 bilhão de kWh, somando um total de 558 megawatts. Essa quantidade de energia será suficiente para suprir as necessidades de 650 mil pessoas. A recém-criada represa hidrelétrica, situada na província nordeste da Turquia, em Artvin, trará um acréscimo anual de mais de 221 milhões de dólares à economia. O projeto da represa foi totalmente conduzido por engenheiros turcos e está localizado a 70 quilômetros a sudoeste de Artvin. A estrutura de Yusufeli será uma represa de arco duplo curvado, com altura de 270 metros a partir da base e 223 metros a partir do ponto mais baixo do rio. Ademais, ela possuirá uma extensão de crista de 490 metros e uma largura de crista de 15 metros. A sua construção empregará um total de 4 milhões de metros cúbicos de concreto, que, para efeito de comparação, corresponde à quantidade necessária para erguer 50 mil residências. A altura da crista da represa será de 715 metros acima do nível do mar, ao passo que o nível operacional normal do reservatório se situará em 710 metros, com capacidade máxima atingindo 712 metros e mínima de 670 metros. A área do reservatório abrangerá 33 quilômetros quadrados, e sua capacidade total de armazenamento será de 2 bilhões de metros cúbicos. Do total, 1 bilhão de metros cúbicos corresponderá ao armazenamento ativo ou útil. O sistema de vertedouro da represa adotará a forma de um chuveiro, capaz de escoar até 8 mil metros cúbicos de água. A usina hidrelétrica contará com uma instalação subterrânea que terá 110 metros de comprimento, 21,4 décimos de metro de largura e 45,2 décimos de metro de altura. No interior da usina serão montadas 3 turbinas Francis, cada uma com eixo vertical e capacidade de 110 megawatts. Em um projeto de represa no qual são despejados cerca de 6.500 metros cúbicos de concreto diariamente através de 3 linhas de transmissão aéreas, a retenção de água e a geração de energia já estão em processo. As inspeções finais da represa estão em curso antes do início oficial de operações. Um sistema especial foi implantado no local da construção para manipular os imensos equipamentos de construção. Com o auxílio de um sistema de guindaste por cabo, toneladas de equipamentos de construção são transportadas pelo ar de uma encosta para outra. Quando a represa estiver em plena operação, ela gerará 560 bilhões de kWh de eletricidade anualmente, com uma capacidade instalada de 1,9 bilhão de megawatts. Essa quantidade de produção elétrica será suficiente para atender a demanda anual de energia de uma cidade grande, como Antalya. Com a conclusão da represa hidrelétrica de Yusufeli, a capacidade de geração de energia hidrelétrica do país aumentará em 2%.
A represa, que pode ser considerada uma proeza da engenharia, será transmitida para as futuras gerações como uma gigantesca obra que ilustra a capacidade do povo turco de realizar grandes feitos. O projeto não apenas envolveu a construção da represa, mas também contemplou a construção de 110 quilômetros de estradas, 45 túneis, 22 pontes e 92 passagens de água. Estima-se que o projeto contribuirá com 83,5 milhões de dólares anualmente para a economia do país e se amortizará em 7 anos. O Estreito de Dardanelos sempre representou um ponto crucial para a Turquia. Esse trecho possui 120 quilômetros de comprimento e apenas 4 quilômetros de largura. Ele conecta o Mar Negro ao Mar Mediterrâneo, criando uma rota navegável para nações ricas em recursos se conectarem com o restante do mundo. Juntamente com o Estreito de Bósforo, que está nas proximidades, o Estreito de Dardanelos funciona como a divisão entre a Europa e a Ásia. Apesar de sua importância, até 2022, os dois continentes estavam conectados apenas por 3 pontes e 2 túneis, todos situados em Istambul, o que causava grandes congestionamentos no tráfego tanto marítimo quanto terrestre. Pela primeira vez, as autoridades turcas buscaram resolver essa questão construindo uma ponte em 1988. Contudo, devido a variados motivos políticos e econômicos, o desenvolvimento foi suspenso em 1995. Mais de 20 anos depois, o governo turco retomou o projeto. E um ano depois, um consórcio de empresas de construção locais e 2 corporações sul-coreanas ganharam o contrato. A construção teve início em setembro de 2017. Várias estruturas foram submersas a uma profundidade de 40 metros e apoiadas por suportes impermeáveis especiais, cada uma pesando 59 mil toneladas. Para resistirem a terremotos, elas foram equipadas com estruturas de aço e plataformas especiais feitas do mesmo material. Em cima de cada uma dessas estruturas foi colocada a base para uma ponte com altura de 318 metros. A ponte Çanakkale 1915, com um vão central de 2.023 metros, está na disputa pelo título de ponte suspensa com o maior vão médio do mundo. O comprimento total da ponte é de 4.608 metros. Diz que cada um dos cabos de aço é composto por 126 fios, formando os cabos principais da ponte Çanakkale. Foram utilizados um total de aproximadamente 162 mil quilômetros de fio e 296 cabos de aço, cada um com 4.330 metros de comprimento, para formar os cabos principais. O comprimento total de fio utilizado nos cabos de aço é de 40 mil quilômetros, o que corresponde a 4 vezes a circunferência da Terra. O projeto de construção da ponte e da rodovia engloba a criação de uma ponte suspensa, 2 viadutos de acesso, 4 viadutos de concreto reforçado, 6 pontes subterrâneas, 38 passagens elevadas, 5 pontes regulares, 43 passagens subterrâneas e 115 galerias para drenagem, variando em tamanho. Além disso, o projeto engloba a criação de 12 interseções, incluindo a travessia na Estrada Nacional, 4 instalações rodoviárias e 2 centrais para manutenção e operação. A ponte Çanakkale tem as seguintes características. Possui um comprimento médio de 3.860 metros, com uma distância de 223 metros entre as 2 torres de suporte, e 6 faixas de tráfego, 3 em cada direção. Essa ponte é classificada como a mais longa do mundo. A ponte encurta o tempo de viagem entre as 2 margens para apenas 6 minutos de carro, em contraste com as longas 1h30 que antes eram necessárias para atravessar de barco. A ponte é apoiada por 2 bases de 333 metros de comprimento em cada lado, com torres que atingem 318 metros de altura, ultrapassando a altura da Torre Eiffel, que mede 300 metros. O impacto financeiro total alcançará 85 milhões de dólares por ano. A parte inferior da estrada está situada a cerca de 70 metros acima da água, permitindo que grandes navios oceânicos passem livremente sob a ponte. A área onde a ponte está localizada enfrenta desafios como ventos fortes, atividade sísmica significativa e a necessidade de acomodar navios de contêineres de múltiplos andares. A estabilidade aerodinâmica da ponte foi assegurada por meio da adoção de uma estrutura de feixe de casco duplo. A base e os suportes da ponte foram instalados no leito do mar, a menos 45 metros na costa asiática e a menos 37 metros na costa europeia. Este colossal projeto foi concluído em tempo recorde em apenas 4 anos. O custo total do projeto atingiu 2,545 bilhões de euros.
para a construção da ponte Çanakkale, que irá conectar as margens europeia e asiática dos Dardanelos pela primeira vez, um total de 5.100 pessoas estiveram envolvidas, juntamente com 740 unidades de equipamento de construção. A ponte sobre os Dardanelos resultará em economias anuais significativas para a Turquia, no valor de 415 milhões de euros, somente em combustível e emissões. De acordo com avaliações de especialistas, o impacto econômico positivo da ponte sobre a indústria turca chegará a aproximadamente 5 bilhões e meio de euros anualmente. A criação de 118 mil postos de trabalho e um aumento de 2,4 bilhões de euros no PIB também são esperados. No entanto, a maior conquista da ponte Çanakkale é o fato de que ela estabelecerá uma rota alternativa mais curta de Istambul para as regiões do sudeste do país. Além disso, a ponte fomentará o crescimento do turismo internacional, agilizará o transporte de mercadorias das regiões oeste e noroeste do país para as áreas circunvizinhas e, em última análise, simplificará as ligações de transporte entre a Ásia e a Europa. Isso significará que caminhões, ônibus de turismo e automóveis não mais precisarão esperar nas filas de balsas que cruzam os Dardanelos em direção à parte asiática da Turquia e vice-versa. Deixe seus comentários sobre sua impressão desses projetos turcos de grande escala. Se você apreciou este vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Não deixe de conferir também nossos vídeos anteriores. Até a próxima!